Gente, o que eu acabei de escrever é a probabilidade da pessoa. Vícios se largam com a força de vontade. O pessoal fica perguntando, nossa, Gilberto, você faz essa crítica ao vício, essas coisas, porque você nunca foi viciado. Gente, se eu for contar o que me fortaleceu a nunca me viciar, vou contar vários motivos. O primeiro deles, vocês vão se assustar. Sabe o que fez com que eu não me viciasse? A força de vontade e a observação da prática racista, preconceituosa. Como assim, Gilberto? Você encontrou forças observando a prática racista? Sim. Eu comecei a perceber que a maioria das pessoas no passado, ou quase no presente, não sei se era no passado ou quase no presente, faziam assim. Esculachava quem era cachaceiro, maconheiro, fumante, drogado e viciado quando a pessoa era negra. Quando a pessoa era negra, eles esculachavam, chamavam de nóia, viciado, drogado, fumante, quando a pessoa era negra. Mas quando a pessoa era branca, ninguém falava nada. Por exemplo, eu achava estranho a pessoa falar assim, ter culhão pra chamar a pessoa de nóia, fumante, entre outras coisas, quando a pessoa era negra. E o pessoal não falava isso das pessoas de bar. Que as pessoas que vão no bar fumam um cigarrinho, fumam narguilé e bebem uma cachaçinha, que é vício do mesmo jeito. E com o passar do tempo, comecei a observar na vida e na TV pessoas também caucasianas que também tinham vício. Entendeu? Quando a pessoa era praticamente caucasiana e, ironicamente, passou a ser viciado, drogado, do vício e completando do crime, o pessoal levou anos para dar o pau em Chico como dar o pau em Francisco. Tem aquele ditado que diz, pau que dá em Chico foi em Francisco. Ano passado o pessoal só dava pau em Chico, ano dava pau em Francisco. Só tinha indignação por um lado. E observando isso, o que mais me fortaleceu a resistir às tentações do vício, resistir à prática do vício, foi exatamente observando a prática racista. Aí eu ficava pensando assim, vamos ver se o preconceituoso vai falar a mesma coisa do povo dele, usando isso, usando aquilo, passando pelo que a pessoa negra passa. Se vê um deles no crime, se vê um deles no vício, se vê um deles em caminhos tortos. Eu resisti por causa disso. Resisti por causa disso. Essa foi a força de vontade que eu arranjei para resistir às tentações do vício. Vocês me perdoam. Eu não resisti ao vício, não foi por causa de. Não foi para honrar uma fé, não foi para honrar uma religião. Foi para ver, foi para observar a hipocrisia do ser humano. Essa foi a minha força de vontade que eu arranjei. Que eu arranjei de resistir ao vício. Como eu te disse, o vício tem cura, gente. É só você ter força de vontade. Porque preste bem atenção. Eu sei como é que começa o uso do vício. Primeiro, você tá passando por isso, aquilo em casa. Tem um bate-boca em casa, uma discussão. O relacionamento da pessoa não é muito amistoso entre os pais. O que a pessoa faz? Distrai, espairece um pouco do seu tempo com pessoas que passam pelo mesmo problema e usam a mesma estratagema, que é
se viciar, fumar um narguilé, fazer aquilo relacionado ao vício. Enfim. Aí a pessoa, né, para se socializar, para poder fugir, para ter um refúgio, usa vários estratagemas, várias coisas. Se reúne com as amizades que tem o mesmo problema que ela e encontra refúgio na mesma coisa. Vício. Porque você fica, por exemplo, quando você vai usar um tipo de droga, você fica aéreo e faz você fugir um pouco dos problemas. Aí você arranja um problema a mais. Mas outra coisa que também fortaleceu a ter força de vontade de resistir ao vício, gente, é notar que tem um tipo de vício que vai muito além do seu uso. Por causa desse vício de drogas, o que acontece? Você fica com a imagem manchada, saúde ferrada, por causa de um vício. Você morre literalmente de bala por causa de um vício. Por causa de um vício, hein? A justiça, policiais, sociedade te esculacha. Por causa de um vício, hein? Antigamente, o cigarro ele não era muito demonizado, não. O pessoal passou a ter câncer de pulmão, câncer de estômago, câncer de próstata, por causa do vício. Aí isso deu força de vontade para a pessoa largar. Em relação ao cigarro. Mas quando em relação a drogas, aí foi pior, gente. Por causa de uma droga a pessoa morre. Por causa de uma droga, por causa de uma puxadinha de maconha, por causa de uma cocaína, a pessoa morre. Os outros te matam, não precisa nem você morrer literalmente. As outras pessoas te matam. Policiais, facções contra facções, policiais contra facções, por causa de um vício. Tu toma esporro de polícia, principalmente se você quer reabastecer seu vício, usando a mesma coisa por 5 horas seguidas, por causa de um vício. Você é capaz de tudo, inclusive roubar, matar, destruir. E isso, gente, notando essa realidade que eu vi na TV e no meu redor, isso me deu forças para resistir ao vício. Me deu forças. E muitas pessoas, ao olhar para mim, todo mundo, eu tenho certeza que muitas pessoas pensavam no passado e falavam assim: tá vendo aquele neguinho ali? Certeza que ele bebe uma cachaçinha. Certeza que ele fuma um narguilé. Certeza. Certeza que ele dá uns perdidinhos pra dar um tapinha na pantera. Quem me conhece vê que eu não tenho vício. Mas em compensação, eu conheço quem teve. Quem tem ou teve. E depois, gente, é o Gilberto aqui. É o Gilberto. O secretamente viciado. Como diz certo pulp da internet, né? Depois o maconheiro que sou eu. Então, pessoal, foi daí que eu encontrei forças para resistir ao vício. E eu tô falando a verdade. O que me fortaleceu não foi que a religião não permite, não. Não foi por causa de uma fé, não. Não foi para honrar uma fé, não. Fiz isso de pirraça ao preconceito racial. De pirraça ao racismo. E venci essa batalha. Eu estou há exatamente. Deixa eu ver, tem adolescência, 12. Estou desde os 12, tenho 33. Estou desde os 12 resistindo ao vício. Desde os 12.
E isso fez eu criar um ódio pelo vício. Meu ódio é tão grande que até meu corpo, quando eu fui beber uma latinha de cerveja, até meu corpo rejeitou. Até meu corpo rejeitou uma latinha de cerveja. Pra você ver. Que eu desenvolvi um ódio tão grande pelo vício que nem meu corpo quer. Nem minha fisiologia quer. Enfim, pessoal. Encontre força de vontade. Pratica força de vontade. Você consegue largar o vício sim. Só ter força de vontade. Não queira usar algo que vai te fazer mal. Não queira algo que vai te fazer. Eu vou ter que tocar na cara, tá, gente? Não queira algo que vai te fazer ter câncer. Não queira algo que vai te fazer ter cirrose. Não queira algo que vai fazer você morrer literalmente ou às custas de arma branca pelos outros. Não queira usar algo que vai te fazer mal ou vai fazer você vítima de algum mal. Ainda faz você ter peso na consciência porque você quis. Porque você quis ou que você cedeu à vontade alheia de usar o vício. Enfim, pessoal. Vício tem cura. Só ter força de vontade. Ai, Gilberto, mas o que é força de vontade? O que é força de vontade? Uma pergunta besta, né? Sabe o que é força de vontade? Quando você quer uma coisa, você fala, eu quero, posso, vou pegar. Eu quero, posso, vou pegar, vou comprar, quero consumir. Porque eu quero e vou. Isso é força de vontade. É você usando a força da sua vontade para querer ter algo e fazer de tudo para ter esse algo. Inclusive comprar, inclusive usar. A mesma coisa tem que ser no vício, gente. Eu quero largar, não quero, eu não quero. Por exemplo, se você tiver amigos que são do vício, fala assim, ó, gente, eu não quero perder a amizade sua, mas eu não quero usar. Isso faz mal, eu não quero usar. Ah, mas se você não usar, você perde a nossa amizade. Que perca, prefiro perder a amizade do que perder minha saúde. Do que ter minha reputação manchada. Do que ver as pessoas me olhando torto. Já não basta a minha aparência. Por exemplo, eu sou um pouco rechonchudo. Se eu fosse um pouco mais magro, a pessoa me ia julgar pela aparência. Porque assim, já não basta a pessoa comparar pela aparência. E se você for de um vício, a pessoa vai ter mais gatilho mental, mais motivos para escolher mal. Enfim, pessoal, vício tem cura. É a força de vontade. Assim como você usa, gente, a sua força de vontade para falar que não quer alguma coisa, quero. E quando não quer, eu não quero, não quero. Você tem que fazer a mesma coisa com isso. Eu não quero. Nem que você grita, eu não quero. Enfim, pessoal, é só dizer eu não quero. Quando você quer alguma coisa, tem força de vontade, você fala tanto eu quero quanto eu não quero. Enfim, pessoal, essa é a força de vontade. Quando a pessoa fala que quer alguma coisa que não quer, essa é a vontade, essa é a minha vontade. A minha vontade. Não quero. A minha vontade. Não quero. É a minha vontade, não é se a religião não permite, se minha fé dá aval para eu usar isso. Não, é porque eu não quero. Eu não quero. Vocês vão ver que eu estou usando a força de vontade no vídeo, né, gente? Quando eu falo eu não quero, é minha força de vontade que eu estou usando. Força de vontade eu não quero. Estou usando força. Não quero. Força de vontade para eu querer. Eu quero. Quando puder, eu posso. Quando puder, eu consigo. Quando puder, eu vou. Enfim, pessoal. Vício faz mal. E eu vou dar um outro motivo, gente, final no vídeo, que me fortaleceu a resistir ao vício. Eu agradeço a propaganda de 1997, feita no governo do PSDB, que artistas fizeram um comercial que denunciava as drogas, que denunciava o vício. Depois desse comercial, lembra que tinha a Eliana, o Cássio Scapini, no papel do Nino, aquele cara do comercial do Bombril, alertando sobre o mal das drogas.
Eu notava muitas observações deles sobre vício. E eu descobri que era verdade. Que se tratando do vício, você faz assim, ó, para as drogas. Você faz assim, ó, pro vício. E até essa propaganda me fortaleceu, gente. Enfim, vício não faz bem. A amizade do vício também não faz bem. Sabe, gente, eu vou falar a verdade. Eu queria muito, gente, que eu fosse um grande empresário. Porque pelo menos no meio dos empresários, a gente nunca viu um empresário usar um tipo de vício. No mínimo uma champanhe. Mas tem sua moderação. Se o cara for usar champanhe demais, ficar um cachaceiro de primeira linha, aí é problema dele. Enfim, pessoal. Vício em excesso faz mal. Por exemplo, se eu fosse fumante, se eu fosse cachaceiro, se eu notar que meu fígado tá indo para as cuculhas, meu pulmão tá ferrando, minha respiração tá trancando, eu já tive asma. Se isso acontecer, gente, aí eu largo de vez. A gente precisa passar um mal no corpo para poder largar o vício. Eu nunca fui viciado, mas todas as vezes que eu passava mal, eu ficava pensando. Já cheguei a beber uma pinga, mas quando tu vi que toda vez que eu passava mal, eu encontrei forças de vontade para poder não querer aquilo todo dia. Enfim, pessoal, largue do vício. Ele não resolve seu problema. Tanto que a pessoa covardemente, é para esquecer dos problemas. Além de não resolver, você tem que esquecer. Não resolveu, você tem que esquecer. Como é que você vai esquecer algo que vai estar lá? Você tá vendo aquela vassoura ali no fundo? Eu vou esquecer dela. Digamos que a vassoura representa os problemas. Eu vou esquecer dela. Eu vou usar droga para esquecer dela. Vou beber para esquecer dela. Ali, ó, viu? A vassoura representa o seu problema. Ainda tá lá, a vassoura ainda tá lá. Tá lá. Vocês estão vendo no fundo, a vassoura ainda tá lá. Enfim, pessoal. Por exemplo, se eu tirar aquela vassoura de lá, resolveu, pronto. Se eu largar de mão, resolveu. É assim o seu problema. Você tem que fazer uma média de acabar com seus problemas. É arranjando uma solução óbvia e prática. Que é a força de vontade, que é buscar soluções inteligentes e práticas que resolvam, que dão resultado. Enfim, pessoal, esse é meu alerta para vocês. Tenham um bom dia. E meus vídeos são para alertar as pessoas que se a fé ou a igreja não resolver, busque uma forma própria da sua solução. E muitas das vezes não é nem perguntando para os outros, que a pessoa passa pelo mesmo problema, a pessoa não vai saber te dar solução. Se a pessoa souber te dar solução, amém. Se não souber, não procura essa pessoa. Mas busca uma solução. Inclusive pro vício. Enfim, pessoal. Mais uma vez eu digo, vício tem cura. É a força de vontade.